Olá galera, mais um vídeo aqui com o professor Dário. Quero deixar o meu abraço a alguns alunos que têm deixado alguns comentários aí no nosso vídeo, beleza? Finalzinho do vídeo, como sempre eu tenho falado, deixa seu joia, deixa seu like, dá um toquinho aí no sininho aí que você vai receber as notificações, Geralmente, praticamente eu tenho colocado um vídeo por semana, A geografia, ela é um espaço muito amplo. Então eu não tenho colocado constantemente, porque aí acaba se tornando um pouco meio que cansativo, Até porque estudar geografia exige bastante leitura, certo? Então toda semana eu estou postando um vídeo e que vocês têm acompanhado o nosso canal. Deixa sempre seu joia, compartilha com seus amigos, com a família, Fala sobre o nosso trabalho aí, beleza? Seguinte, hoje nós vamos falar sobre a população indígena do Brasil, certo? Conteúdo aí para a sexta série, sexto ano, perdão. E para a gente falar sobre a população indígena, a gente precisa falar de algumas características, Por exemplo, eu costumo sempre falar para alguns alunos, quando os europeus chegaram aqui na América, aproximadamente, final do século XV para início do século XVI, encontraram os nativos, certo? Como foi que eles chegaram aqui? Boa pergunta. E muitos alunos falam, foi Deus que colocou eles aqui. Aí os outros falam, eles se criaram aqui. Segundo as pesquisas, os nativos que aqui se encontravam, eles já haviam chegado aqui na América por meio do Estreito de Bering, aproximadamente na última glaciação que durou de 70 mil a 12 mil anos atrás, Nesse período aí, então, quando o planeta sofreu um processo de congelamento. Então, os nativos vieram para cá através de suas andanças. Professor Dário, como que eles vieram andando durante tantos anos? Os grupos foram evoluindo, Segundo as pesquisas, segundo a ciência, os grupos foram evoluindo, tá? E aqui na América eles foram se instalando. Mas eles já haviam colonizado a África, que segundo a ciência, a África é o berço da humanidade. Aí foram para a Europa, a Ásia, a Oceania e vieram para a América, certo? Então, ao chegar aqui, os europeus, em 1500, final do século XV para início do século XVI, eles encontraram os nativos, que foi dado o nome de índios, por acreditar que estavam chegando na Índia, certo? Na verdade, eram nativos. Inclusive, posso citar os 3 tipos de povos indígenas mais inteligentes que o homem, nós não conhecemos, que foram os incas, os maias e os astecas, Os incas que habitaram aqui as terras da América do Sul, os maias e os astecas que habitaram as terras da América Central, Parte do México, parte da Guatemala, que eram povos nativos com alto grau de intelectualidade, Eles tinham um alto grau de intelectualidade em matemática, em astronomia, em arquitetura, em organização social. Então, eu posso estar equivocado no que eu falo, mas eu acredito que os nativos, nativos entre aspas, eles eram mais inteligentes do que os próprios europeus. Então, consequentemente, o que foi que os europeus fizeram? Causaram o genocídio de todos eles, mataram todos, literalmente, Sacrificaram eles, certo? Por quê? Porque eles encontraram um povo de cor diferente, nativo e mais inteligente que eles. Então, incas, maias e os astecas foram dizimados, ou seja, o genocídio, literalmente, Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí, beleza? Nossa população brasileira, como eu já falei de vídeos anteriores, que é de hoje quase 210 milhões de habitantes, nós temos uma mistura muito grande de pessoas, Os índios que aqui já habitavam, os europeus brancos, que vieram com o processo de colonização, e os africanos que vieram através do processo de escravização, certo? Então nós temos um grupo de população misturada, miscigenada, que deram origem a muitas pessoas de raças diferentes, Por exemplo, meus pais, meus bisavós da parte de pais eram índios, meus bisavós da parte de mãe eram alemães. Então vejam só que mistura. Então poucas pessoas hoje no Brasil de raça pura, A maioria das pessoas de raça pura hoje habitam a região sul do Brasil, As pessoas de cor de pele clara, de olho azul. Boa parte dessa população mais que se caracteriza como raça pura. Os demais, as outras 4 regiões, elas apresentam como uma população miscigenada, certo? Vamos lá. Para a gente falar sobre a população do Brasil, nós precisamos conhecer um pouquinho sobre a história dos nossos nativos, dos povos que aqui já habitavam, ok? Então, a população indígena atual é de aproximadamente 240 povos, grupo de povos indígenas, que está quase que 800 e quase que 900 mil
nativos, né? Ou seja, há uma grande população de nativos ainda, já teve muito mais, né? Com o processo de colonização eles foram se degradando, sendo mortos, né? Uma gripe matava uma tribo inteira, uma doença trazida pelo europeu matava uma tribo inteira, né? Lembrando que quando os europeus vieram para cá não trouxeram mulheres, tá? Então o que acontece? Os europeus eles começaram a ter filhos com as índias, ou seja, eles começaram a fazer o processo de mistura branco da Europa com índio e depois com as negras que vieram como escravas para trabalhar aqui no nosso país, certo? Existem três tipos de população indígena, né? Aquelas que crescem de maneira natural, né, dentro da própria tribo, aquelas que se caracterizam como povos que vêm de outro país, por exemplo, bolivianos, né? Vêm da Bolívia para o Brasil, se caracteriza como índio, né? Eles têm característica física, né? A fisionomia deles é nativa mesmo, tá? E outro grupo que é aqueles que se autonumeraram de origem indígena, né? Foram esses três tipos. Os que se desenvolveram de maneira vegetativa, né? Reprodução natural, os que vieram de outro país e os que estão no Brasil. Por exemplo, eu poderia dizer sou de origem nativa, né? Os meus bisavós ter sido índios, certo? Sobre essa população indígena, é interessante que a gente possa falar que boa parte dessa população se encontra na região norte do Brasil, né? Principalmente na região da floresta amazônica, ok? Por quê? Porque os índios vivem, muitos deles aí da caça, da pesca, né? Da agricultura de subsistência, né? Como o uso de terra, né? A pesca nos rios e etc. Tá? Então tem um mapinha aqui que eu vou mostrar para vocês, que apresenta a localização dos grupos indígenas no nosso território. Olha que bacana, né, gente? Grande o nosso país, né? Eu costumo falar que... Eu costumo não, a geografia explica que o nosso país é um país continental, né? Pela sua grande dimensão territorial, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, tá? Então, essa boa parte dessa população se localiza lá, na região norte, que é onde a floresta ainda está predominando, né? Entre aspas, ó, predomina, tá? Então, os demais estão espalhados pelo Brasil e que muitos deles ainda vivem numa condição muito difícil de sobrevivência. Por quê? Porque, infelizmente, as terras têm sido invadidas, as terras indígenas. Quem invade? A princípio, posso citar fazendeiros, né, grileiros. Professor, o que são grileiros? Pessoas que se apossam da terra, da União, fazem um documento, né, ilegal, registram no cartório, coloca numa gaveta cheia de grilo, as fezes do inseto, faz com que haja uma liberação de bactéria que em 2, 3, 4, 5 dias o papel, né, o sulfite parece ser antigo, né? São os grileiros, né? Muitos deles estão aí destruindo as terras indígenas, né? Se apropriando da floresta, desmatando e etc. Ok? Para falar um pouquinho dos índios, eu preciso falar um pouquinho também sobre o massacre dos nativos, né? Literalmente, eles foram, posso dizer assim, causaram genocídios neles, né? Mataram, inclusive eu tenho um vídeo de uma rede de televisão aí que mostra que alguns fazendeiros colocaram literalmente o curral de gado em cima de um cemitério indígena, né? Isso é um absurdo, né? Mas, enfim, as leis do Brasil aqui não funcionam, só funciona para quem tem dinheiro, não é verdade? Então, um dos homens que foi muito importante para a população indígena foi o nosso amigo, né? Amigo que é de antigamente, Marechal Rondon. Esse homem ele fez um papel muito bacana em relação à proteção dos índios, né? Então ele tentou fazer com que o processo de proteção dos nativos fosse cada vez melhor, tá? Infelizmente, o governo ele acaba que cedendo a muitas condições, né, de quem tem dinheiro, tá? Então o Marechal Rondon, inclusive tem alguns vídeos que mostram, né, de índios que protegem, falam muito do Marechal Rondon porque eles trazem essa ideologia de que ele protegeram os nativos, tá? E que durante o processo de suas andanças pelo Brasil, meio do século 20, né, 1950, 60, ele fez com que o seu trabalho fosse bem reconhecido, tá? Inclusive, depois que ele fez o seu trabalho, foi criado a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, com o objetivo de quê? De proteger os nativos contra os problemas que a sociedade tem enfrentado, tá? Sociedade indígena, tá, gente? Também não posso deixar de falar sobre os irmãos Vilas Boas, né? Irmãos Vilas Boas, que foram eles também que fizeram um trabalho bacana. Inclusive um deles foi chamado
Cláudio Vilas Boas, né, junto com seus irmãos Orlando Vilas Boas, eles adentraram o território brasileiro com o objetivo de proteger os nativos, né? Proteger por quê? Porque desde o processo de colonização, isso eu estou falando do século, né, meado do século XX, tá, gente? Desde o processo de colonização, os bandeirantes tinham o objetivo de quê? Tinha 3 tipos de bandeirantes, né? Os desbravadores, os aprisionadores e os mineradores, tá? Os desbravadores tinham o objetivo de desbravar o território brasileiro, os mineradores de procurar pedras preciosas e os aprisionadores utilizar os índios como escravos, tá? Aprender e utilizar os índios como escravos. Então, tinha esses 3 tipos de bandeirantes, né? E os irmãos Vilas Boas tentaram fazer um trabalho bacana em relação aos nativos que aqui se encontravam. Inclusive dele foi um trabalho chamado o Roncador Xingu, né? Que eles adentraram praticamente 1.500 quilômetros de terra dentro do território brasileiro e que durante esse adentramento de terra aí eles criaram se desenvolveram algumas cidades, né? E essas cidades foram justamente por meio do trabalho dos irmãos Vilas Boas, né? Que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. E um deles, o Orlando Vilas Boas, fez um trabalho excelente. É tanto que ele aprendeu a falar 7 tipos de línguas indígenas. Então imagina você, a galera que conhece línguas diferentes. Eu falo português e muito mal, só sei pedir socorro, help, né? Em inglês, mais nada, né? Mas vamos lá. Então o Orlando Vilas Boas fez um trabalho bacana, é tanto que ele recebeu, foi indicado 2 vezes pelo Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque ele tentou fazer um trabalho bacana, né, em relação aos nativos, tá? Então não posso deixar de falar um pouquinho sobre ele aí, inclusive a região do Xingu, né, que é muito conhecida no Brasil e que ele tentou fazer um trabalho de proteção em relação aos nativos, ok? Beleza? E as terras indígenas, o que são elas, né? São terras, né, ou porção de terra dado pelo governo, dado não, na verdade as terras já eram dos índios, né? Infelizmente a América não foi colonizada, ela foi invadida, literalmente, tá? Invadida por quê? Porque os nativos já habitavam aqui e que os europeus vieram aqui e invadiram. Tá? Algumas pessoas falam, mas o professor de história fala isso, de geografia fala também que a terra foi colonizada. Não, foi invadido, galera. Não tem outra palavra não, tá? Por quê? Porque as terras já eram habitadas pelos nativos. Então eles foram mortos, foram dizimados, as índias foram utilizadas como escravas sexuais, né? Teve vários filhos com os bandeirantes, ok? Então as terras indígenas nada mais nada menos que seriam as porções do território nacional que pertence aos estados, né, que os nativos utilizam dela para sua sobrevivência, né, caçando, pescando, né, produzindo, né, feijão, mandioca, que é uma das comidas típicas deles, que eles fazem o biju, né, que algumas pessoas conhecem, né, para comer com peixe, com a caça e etc. Ok? Sobre essa população indígena, né, o processo de colonização se deu a princípio pelo litoral, né, o litoral que era onde se encontrava boa parte dessa sociedade indígena, né, e que os colonizadores foram adentrando e encontrando quem? Índios supostamente perigosos, né, que na qual tinham por objetivo escravizá-los, né, utilizá-los como escravos, à procura de pedras preciosas, à procura de madeira, no caso, o pau-brasil, que foi literalmente a primeira atividade econômica do nosso território, né? Inclusive dentro da floresta da Mata Atlântica, que praticamente quase que foi dizimada. Hoje, se não me escapa da memória, tem quase que 15%. Tá? Então, sendo assim, o trabalho dos europeus na América foi gerando um genocídio total nessa população indígena. Beleza? Eu vou falar algumas palavras de origem indígena, né, que algumas pessoas conhecem. Vou falar a palavra e vou dizer o significado dela, né? Mas eu até posso mostrar aqui, ó. Vejam só aqui, mostrar, chegar perto da câmera, ó. Bem aqui, ó, tá aqui, ó, com a mão aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, galera? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? As palavras de origem indígenas, tá? Bora lá. Ó, Bertioga, Casas da Tainhas, Ibiúna, Terra Preta, Iguaçu, Rio Grande, Ipiranga, Rio Vermelho, Itapetininga, Laje Seca, Itapeve, Rio das Lajes, Jacareí, Rios dos Jacarés, Jaguari, Rio das Onças, Jaguariúna, Rio Preto das Onças, Paraty,
narigudo, Votuporanga, Morro Bonito. São algumas palavras, né, que estão aí de origem indígena, né? Por exemplo, Nordeste, região do Pernambuco, tem Itamaracá, que significa, esse nome escapa da memória, pedra que canta, né? A Caatinga, que significa Mata Branca, tudo de origem indígena, beleza? Deixa eu ver mais aqui, um itemzinho rápido para a gente terminar o nosso vídeo, já está um pouco meio longo. Em relação à população branca do Brasil, né? Como eu falei para vocês, boa parte da população branca que tem hoje, elas são misturadas, tá? Mas misturada por quê? Porque é a origem da Europa com os nativos que aqui habitavam e com as pessoas negras que vieram trabalhar como escravo, tá? Inclusive essa população ela se caracterizou justamente pela exploração do pau-brasil, né? Na Mata Atlântica do nosso país, tem uma imagem aqui, só fazendo uma comparação, a economia do Brasil colonial, né? Que se caracterizou com pau-brasil, as drogas do sertão, né? Droga do sertão não é crack, maconha, cocaína, essas coisas não, viu, galera? É os elementos das especiarias encontrados na floresta amazônica, tá? Cravo, canela, pimenta do reino, ervas medicinais, urucum e outros produtos encontrados na floresta, tá? Então, as drogas do sertão, pau-brasil, a mineração, ok? Foram algumas das atividades que os brancos europeus chegaram aqui e procuraram explorar. E esses brancos geralmente eram os bandeirantes, né? Junto com os bandeirantes vieram os jesuítas, que eram os bandeirantes. Tem uma imagem aqui, acredito eu que seja uma imagem, né? Uma imagem, vamos dizer assim, criada, né? Não tinha sido uma foto, vamos dizer que nessa época não tinha foto, né? Então, os bandeirantes, eles tinham o objetivo de quê? Como eu já falei antes, né? Explorar o território brasileiro, tá? Junto com eles vieram os jesuítas, que tinham o objetivo de quê? Trazer a ideologia da religião para os índios, Jesus, né? A igreja de Jesus, né? Então, os jesuítas tinham, além de tentar catequizar os nativos, que eram padres, né, católicos, eles protegiam os nativos dos bandeirantes, né? Como eu já falei antes, que os bandeirantes utilizavam os nativos como escravos, né? Aprisionavam e utilizavam como escravos, tá? Então, essa população ela foi sendo misturada cada vez mais. Indígenas, negros, né, mestiços, né? Aí tem os caboclos, os cafus, os mameluques, os brancos e os negros. Uma mistura danada de gente nesse povo, nesse nosso país. Beleza, galera? Então, fica aí a dica para falar um pouquinho sobre a população de índios do Brasil e da população brasileira. Tem um próximo vídeo, nós vamos falar sobre a população que se expandiu no nosso território, né? Principalmente os negros. Nós falamos hoje só mais sobre os índios, depois nós vamos falar sobre os negros, beleza? Deixa seu joinha, deixa seu like, né? Compartilha seus vídeos com seus colegas aí, são videozinhos rápidos, né? Que não demora nem 20 minutos, só para vocês terem noção. Isso aí, a ideologia nossa é que dê um auxílio, dê um apoio àquelas pessoas que querem aprender um pouquinho de geografia, tá? Esse material é do 6º ano, viu, galera? Isso aí é só para dar um apoio aí à atividade de geografia, beleza? Deixa seu joinha aí, não esquece de compartilhar esse nosso vídeo. Abraço a todos!